Sim, eu penso que é possível compatibilizar o desenvolvimento da economia com a sustentabilidade e para fazermos essa compatibilização nós temos que mudar o nosso modelo de desenvolvimento económico e social. O nosso modelo é um modelo predatório em relação aos recursos, causa devastação ambiental, destrói a biodiversidade e ainda por cima cria riqueza, não há dúvida absolutamente nenhuma, mas distribui mal essa riqueza. E portanto nós só podemos compatibilizar vendo exatamente as alavancas que podem mudar a economia, no sentido de criar indústrias muito mais sustentáveis e muito menos poluentes. Temos que olhar para as indústrias tradicionais e ter programas de descarbonização, mas depois apostar na economia circular, na bioeconomia, na economia partilhada e ter, no fundo, um modelo de desenvolvimento económico e social que, por um lado, consiga distribuir a riqueza, portanto, evitar que as pessoas caiam na linha de privação social e, por outro lado, nunca passar o teto ecológico do planeta. E o teto ecológico, nesta altura, já está em tensão muito grande, porque nós temos ideias muito claras do que é que se está a passar em termos do planeta, com o degelo no Ártico, onde perdemos 2 milhões de quilómetros quadrados nas últimas 3 décadas e, portanto, o gelo é um estabilizador do clima da Terra. Se ele desaparece, o aquecimento dos oceanos é incontornável, com aquilo que se passa em termos do permafrost no Ártico, que é o solo gelado, onde estão armazenados cerca de 1,5 bilhões de toneladas de carbono orgânico, bilhões no nosso número, e esse número significa 2 vezes mais do que todo o carbono orgânico que hoje está na atmosfera. Se esse solo aquece, o aquecimento torna-se incontornável com todos os problemas que pode causar. E depois, nos 3 metros superficiais da camada do mar, nós deixamos nos últimos 30 anos acumular-se energia que é equivalente a 1.000 milhões de vezes a energia que flagrou nas bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima. Temos, portanto, aqui uma bomba ao retardador. E é por isso que eu sinto que esta década é premente. Se nós não fizermos esta mudança, com o nível de devastação climática e ambiental que se vai criar, com a perda da biodiversidade, já tivemos um dos reflexos nesta pandemia. A biodiversidade é o nosso seguro de vida neste planeta. Se ela desaparece, a própria espécie humana vai ter a sua existência ameaçada, como estamos a ver. E, portanto, isto é uma questão absolutamente vital. Mas não é para Portugal, é para Portugal, para a Europa e para o mundo. E isso só se consegue proporcionar essa grande transformação com uma medida que penso que é muito importante, é taxar a tonelada de CO2 que é emitida. E é este grande desígnio que eu penso que pode sair da Conferência de Glasgow, uma taxa universal. Depois é evidente que vários problemas se podem colocar, mas se não for universal, as coisas não vão funcionar. E isso, de certa maneira, tem cerceado o desenvolvimento mais acelerado desta transformação energética e da luta contra a ameaça climática. Ou seja, revendo algumas das premissas do atual modelo de desenvolvimento, é possível conciliar o crescimento da riqueza e do bem-estar material com uma biosfera equilibrada e com coesão social? Absolutamente. Acho que é possível equacionar isso e combinar e compatibilizar, apostando exatamente nas indústrias que são mais sustentáveis, deixando de ser uma civilização que transforma recursos em lixo a uma velocidade sem precedentes na história, para ser uma civilização que começa a transformar o lixo em recursos. E, no fundo, o segredo aqui é naturalizar os nossos processos de produção, é ver o que é que faz a natureza. A natureza... Acredita em processos industriais regenerativos? Acredito em processos industriais regenerativos. Acredito que é possível transformar os resíduos em recursos. Acredito que podemos imitar a natureza. Na natureza não há desperdício. E, portanto, é algo que nós, se conseguirmos fazer, é extremamente importante. E depois acredito muito no conhecimento, na ciência, na tecnologia, na informação, no tratamento dos dados. E com a Revolução 4.0 nós estamos no limiar de uma nova era que pode mudar a nossa trajetória de vida, pode mudar os processos industriais, pode mudar a economia e pode nos alinhar exatamente com estas grandes tendências da descarbonização e da sustentabilidade. E eu acho que isso é possível com os mecanismos que temos à nossa disposição. O que é que falta são as competências institucionais, são melhores políticas públicas, é a sabedoria para olhar para todo este universo e fazer as coisas funcionar em termos do mercado no sentido correto. Eu vejo os setores mais ameaçados são os setores que estão, os setores das energias fósseis. Nós temos o exemplo das centrais a carvão e fico muito feliz porque eu há anos ando a dizer que o carvão é o elefante na sala, não é tão sexy como petróleo, não é tão atacado, mas o carvão é o mais poluente dos combustíveis fósseis.
Nós temos emissões a nível do dióxido de carbono que chegaram no ano 2019 a 34.700 milhões de toneladas de CO2, e destes 1/3 é do sistema de transportes mundial, mas 2/3 é do sistema de geração elétrica e térmica. Portanto, substituir as centrais a carvão por centrais a gás ou centrais baseadas em energias renováveis é absolutamente fundamental. É absolutamente fundamental a eletrificação da frota automóvel e, portanto, as próprias indústrias do automóvel tradicional estão em tensão e vão ter que mudar com a crescente eletrificação. Nós temos que apostar no hidrogênio. O hidrogênio é o gás mais abundante no universo, não é um bicho de 7 cabeças, é ele que está na base da energia das estrelas. Nós só estamos aqui sentados porque temos energia solar, que alimenta tudo, toda a vida do nosso planeta. A energia solar resulta da fusão de 2 isótopos de hidrogênio, que é o trítio e o deutério, e é uma fonte de energia extraordinária. Também fui das pessoas que, desde há muitas décadas, anda a dizer que a energia solar vai ser a grande energia deste século, pela simples razão que em cada dia que se passa, nós recebemos 8.000 vezes mais energia do Sol do que toda a tela que consumimos. Portanto, estes setores podem propiciar uma grande transição na matriz energética. E o que é que acontece com o hidrogênio? O hidrogênio, mesmo que seja queimado, não emite CO2. Portanto, são os átomos de hidrogênio que nós podemos extrair. E há estudos que demonstram, ainda hoje de manhã saiu um da Bloomberg, que reviu todas as suas estimativas de custos, e, portanto, vai haver um declínio grande dos custos de produzir hidrogênio a partir de energias renováveis, com essa questão fundamental que o hidrogênio tem uma versatilidade impressionante. E porquê? Porque ele já é usado hoje nas indústrias de petroquímica para fabricar fertilizantes, amoníaco, já é uma matéria-prima, mas atenção, o hidrogênio vai competir com os carros elétricos. A transformação das cidades não vai ser só a eletrificação, vai ser a eletrificação com as fuel cells, as células de combustível, cuja base é o hidrogênio. E o hidrogênio também pode competir nos navios, não há soluções elétricas nesta altura para os navios, nem para os aviões. Tem uma versatilidade impressionante e atenção para os caminhões que portanto, percorrem mais de 1.500, 1.600 km por dia. E as baterias de combustível, as fuel cells, têm essa questão e essa valência. E o outro aspecto muito importante relacionado com isso é o armazenamento. A única razão porque nós ainda não tivemos uma transição energética significativa é porque o petróleo e o gás continuam a dominar. E porquê? Porque nós podemos armazenar, podemos armazenar petróleo e gás e consumi-lo quando quisermos. Não conseguimos fazer isto com a eletricidade à escala da rede, mas a descoberta da armazenagem de eletricidade a grande escala é a grande descoberta deste século e ela está a caminho. Nessa altura vai promover a eletrificação de muitos sistemas. Portanto, as indústrias relacionadas com a energia estão sob tensão, as convencionais vão ter que mudar, mas há outras fileiras como estas que mencionei que podem significar uma abertura, um desenvolvimento a caminho da sustentabilidade, com a eletrificação, com o uso do hidrogênio. Depois temos toda a outra fileira que antes mencionei, das cimenteiras, das mais poluentes, as cimenteiras, as siderúrgicas, a petroquímica. Precisamos de programas de descarbonização e é por isso que no documento A Visão Estratégica defendi esses programas articulado com cada um dos setores e eles estão a trabalhar. As cimenteiras são um grande exemplo. Eu acho que podemos. Basta dar-lhe o exemplo da estratégia europeia para a bioeconomia, prevê 1 milhão de empregos novos criados na União Europeia nos próximos 5 a 10 anos. Pessoas, com as qualificações necessárias. Nós temos que qualificar as pessoas. Quando preparei o documento da visão estratégica, exatamente para termos uma recuperação económica no país, há 2 vetores. E esses vetores são colocar as pessoas no centro do plano de recuperação e colocar as empresas no centro do plano de recuperação. E colocar as pessoas é não só apostar no Serviço Nacional de Saúde, mas também nas competências, na qualificação. As competências e a qualificação são uma das razões do atraso económico de Portugal. Nós vamos precisar de todas as fontes de energia que sejam limpas. A energia nuclear pode ser uma solução. Não acredito muito na fissão nuclear, pelos problemas que nós verificamos e, sobretudo, depois de Fukushima, com a desaceleração que houve em muitos países. De acordo com Bill Gates. Sim, mas Bill Gates também defende a fusão. A fusão nuclear pode ser o futuro. E a fusão, há um grande projeto internacional que é o ITER em Cadarache. Não há soluções economicamente comercializáveis ainda vai demorar 2 ou 3 décadas, mas a mente humana está sempre a criar. E se olhar para os Estados Unidos,
há empresas como a Lockheed Martin, por exemplo, que está a apostar no que eles chamam a fusão nuclear compacta e usando o que é a nova tecnologia dos magnetos. Portanto, para haver um confinamento magnético quando há, digamos, a fusão nuclear, porque aquilo atinge altas temperaturas e é por isso que é preciso tecnologias avançadas para haver esse confinamento. E muito provavelmente a fusão nuclear compacta, a pequena escala, pode ser uma das soluções. Mas as energias renováveis vão estar no centro. E elas são, digamos, a solução que é mais execuível agora. Só que as energias renováveis são intermitentes e a sua densidade energética não é tão elevada quando se compara, por exemplo, com o petróleo ou com o gás. E nós estamos a construir uma civilização tecnológica avançada. Repare que nós vamos viver numa galáxia eletrónica, já há milhões e milhões de máquinas no mundo que estão ligadas entre si. Quando vier a internet das coisas, nós vamos ter uma propulsão brutal desta ligação desta galáxia eletrónica. E se nós não tivermos energia suficiente e limpa para alimentar, nós podemos ter um retrocesso civilizacional. E é isso que não pode acontecer. Quatro grandes tecnologias que estão mais ou menos testadas para produzir hidrogênio. Uma é da oxidação parcial e a outra é da reformação do gás natural. O gás natural é um átomo de carbono com 4 de hidrogênio e, portanto, é separar o hidrogênio daí. Essas tecnologias são comercializáveis, são muito competitivas. O que nós estamos a falar aqui e que pode ter muito interesse para Portugal, eu defendo uma aposta no hidrogênio, com pouco investimento público no início, criar-se um cluster com as empresas. Há muitas empresas interessadas, porque já viram que isto pode ser, digamos, um game changer, pode mudar o jogo da energia. É apostar na gaseificação e pirólise da biomassa florestal, e Portugal produz entre 7 e 8 milhões de toneladas de resíduos florestais por ano. Então, a partir daí pode-se gerar também hidrogênio. E a outra é a eletrólise da água. A eletrólise da água hoje ainda é caro, mas se ler o estudo da Bloomberg que foi anunciado e que saiu esta manhã, eles reviram as estimativas em baixa. E porquê? Porque o custo da energia solar está a declinar de uma forma extraordinária. Diminuiu cerca de 75% nos últimos 100 anos. E o prognóstico deles é que ainda vai reduzir mais 40% nos próximos 5 a 10 anos. E se isso for assim, a possibilidade de produzir hidrogênio a partir da eletrólise da água, usando energias renováveis, pode ser uma das soluções para o futuro. Isso é fundamental. Em relação ao lítio, eu tenho sobretudo ideias e foi por isso que eu preparei a visão estratégica. O que eu digo, e isto é muito claro para muita gente hoje no mundo, e estou muito contente porque a nova Presidente da Comissão Europeia compreendeu isso, porque nós temos uma visão muito romântica, quer em Portugal, quer na Europa. Pensamos que podemos produzir uma civilização tecnológica avançada sem as matérias-primas fundamentais. E o Japão descobriu isso, por exemplo, em 2010, a muito custo. O Japão é um país que tem uma indústria eletrónica de alta precisão. Quando se envolveu num conflito com a China, nas ilhas Senkaku, eles capturaram um barco de pesca chinês, a China exigiu a devolução do barco de pesca, os japoneses não devolveram, e a China paralisou pura e simplesmente a exportação de terras raras para o Japão. As terras raras é um grupo de 17 elementos que ocupam uma posição muito específica na tabela periódica de Mendeleev, que é uma espécie de código genético da Terra, codifica os 118 elementos químicos que nós temos no nosso planeta. E, portanto, aqueles 17 elementos, têm os lantanídeos, o neodímio e o disprósio, são fulcrais para a indústria eletrónica de alta precisão. Não há nenhum gadget eletrónico, não há computadores, não há telemóveis, não há smartphones, não há tablets sem esses materiais. E o lítio e o cobalto é a mesma coisa relativamente à indústria automóvel. Nós não vamos conseguir ter carros elétricos, e até mais do que o lítio é o próprio cobalto. As reservas de cobalto no mundo são de 15 milhões de toneladas, as conhecidas, no onshore, e portanto, se quisermos fazer a transformação da frota automóvel sem cobalto e sem lítio, vai ser extremamente difícil. Agora, nós não podemos esquecer que a parte da mineração tem tido desenvolvimentos. Há projetos, inclusive no âmbito das Nações Unidas, que se chamam Smart Mining, e a mineração também verde, usando o máximo de tecnologias limpas para fazer face a estes recursos. Agora, se isso não acontecer, nós podemos ter no futuro grandes situações de completa paralisação do sistema. E olhe para o que aconteceu este ano com os semicondutores. Nós estamos a deixar que os semicondutores se concentrem na Ásia. Tínhamos a Intel nos Estados Unidos, a Intel está à beira da falência. As outras duas grandes empresas é a Samsung, da Coreia do Sul,
e a empresa de Taiwan. E a empresa de Taiwan tem 20% da produção mundial e 50% das novas competências em semicondutores. Sem semicondutores não há indústria da computação, não há computadores, não há uma civilização eletrónica avançada. E bastou haver um precalço no funcionamento dos mercados de abastecimento de semicondutores para ter toda a indústria automóvel na Europa a paralisar, incluindo as nossas fábricas aqui. E, portanto, estes problemas são problemas que estão muito relacionados e nós temos que encontrar uma solução dentro do conceito de sustentabilidade, dentro do conceito da transição energética, da utilização de energias limpas e das práticas que assegurem a proteção dos ecossistemas. Mas com o nível de informação que temos hoje e a possibilidade de colecionar essa informação sobre o território, sobre tudo e tratá-la, para termos uma intervenção não cega, mas uma intervenção guiada pelo conhecimento, pode mudar muita coisa. E é essa a perspectiva que eu defendo. Eu penso que a mobilidade tem que assentar na rede ferroviária e elétrica nacional, sobretudo ligue todas as capitais de distrito. Nós vamos assistir nos próximos anos, muito provavelmente, aos voos a curta distância serem proibidos, os voos até 600 km e mesmo a 1000 km. E nós precisamos ter um país competitivo. E, portanto, a rede ferroviária e elétrica nacional, que está alinhada com todos estes objetivos da sustentabilidade e da descarbonização, é fundamental. O segundo elemento é a transformação completa das cidades. Há um modelo muito interessante da OCDE, que ainda por cima foi testado na cidade de Lisboa, e usa os conceitos da economia partilhada. E as jovens gerações são muito adeptas desse conceito. Isto é, querem usar o automóvel, mas não necessariamente ser um proprietário do automóvel. A cidade de Lisboa, com carros autónomos e baseada no conceito de economia partilhada, pode ter a sua frota automóvel diminuída entre 70% a 80%. Libertar espaços das cidades, temos cidades muito mais sustentáveis e muito menos poluentes. Depois, em relação ao transporte marítimo, eu acho que para um país como Portugal é fundamental, por isso no documento da visão estratégica defendo a reconfiguração dos nossos portos e a ligação dos portos às plataformas logísticas. 90% do transporte mundial de mercadorias faz-se por mar e o mar vai ser absolutamente vital. E, portanto, é algo que não podemos ignorar. A grande transformação da mobilidade é minimizar tudo o que sejam as emissões de CO2. Isso pode-se conseguir com a eletrificação, quer na ferrovia, quer nos transportes públicos e nos transportes individuais, a diminuição também desta questão do carro individual, mais economia partilhada e mais economias locais resilientes. Repare, eu dos estudos todos que li da economia portuguesa, as ligações aéreas, curiosamente para o nosso país, até pela influência que o setor do turismo tem, é uma das variáveis que mais condiciona o desenvolvimento económico. Portanto, eu defendo que tem que haver um aeroporto, não lhe vou falar de localizações, nem me compete, mas tem que haver um aeroporto. Porquê? Porque senão o país arrisca-se a ser marginalizado neste novo ciclo de desenvolvimento. E, portanto, é isso que eu acho que o país também pode equacionar. Eu penso que o mar, nós para já temos uma zona económica exclusiva e se houver a extensão da plataforma continental pode ser uma das maiores do mundo, portanto defendo que é um ativo fundamental a que o país não pode virar as costas. Aliás, se olharmos para a história de Portugal, há quase uma constante, e quase constante não significa que não há exceções, mas quando o país se virou para o mar, prosperou, quando vira as costas ao mar, muitas vezes definhou ou estagnou. E o que é que se passa? Nós temos que intervir no mar de uma forma completamente diferente. Nós temos hoje uma relação predatória com o mar, a começar pela pesca, a sobrepesca, a destruição das espécies. E isso tem que mudar. E, portanto, eu vejo no futuro um bocado o oceano com o modelo, digamos, do Nautilus, mas sem o Capitão Nemo. Isto é, um mínimo de intervenção humana, a intervenção de máquinas guiadas, que possam intervir, os drones, os robôs, usar o conhecimento para simular todos os sistemas ecológicos e fazer uma transformação no nosso paradigma atual de relação com o oceano. Eu penso que em relação e portanto a sua primeira questão está relacionada com a dicotomia Estado ou mercado. Eu não sou favorável a usarmos essa dicotomia nos tempos que correm. Não temos que ter ou Estado ou mercado, temos que ter o Estado suficiente, ágil
e que seja capaz de produzir políticas públicas de qualidade, e temos que ter um mercado o mais possível. Mas o que eu defendo é uma combinação virtuosa entre os dois. E temos também que rever as nossas métricas. Quando olhar para os planos que estão, nós não podemos esquecer que temos o PT 2020, que ainda tem cerca de 11 mil milhões de euros para executar, e tem uma parte significativa, quase 4 mil milhões de euros das empresas, e que é extremamente importante. Tem o Programa de Recuperação e Resiliência, que tem 16,8 mil milhões de euros, com os 3 grandes vértices, portanto a resiliência e depois a transição energética e a transição climática. Atenção que o PRR já foi formatado pelo Governo para responder também aos desígnios europeus e aos condicionalismos europeus, mas nós não podemos esquecer o quadro financeiro plurianual que vem aí e que são 29,8 mil milhões de euros. Portanto, nós temos uma crise muito significativa, mas temos recursos financeiros disponíveis. Agora, porquê é que eu falo das métricas? Porque para mim não é líquido que investir no Serviço Nacional de Saúde seja um investimento do Estado. Nós estamos a investir nas pessoas, como a pandemia demonstrou. Portanto, não temos uma figura mítica, o Estado, que vai ser tratada no Hospital Lisboa Oriental quando for criado. E o Hospital Lisboa Oriental pode facultar uma poupança de cerca de 50 a 60 milhões de euros por ano, porque pode-se concentrar numa grande unidade, portanto, superar todos os constrangimentos estruturais que têm as unidades atuais, o seu funcionalismo, e ser uma plataforma muito importante. Depois, se olhar para o Plano de Recuperação e Resiliência, tem um investimento também muito forte nas competências e qualificações, tem no Sistema Nacional de Saúde, como disse, nas competências e qualificações, tem também nas políticas sociais. Atenção, nós estamos a ver um aumento progressivo da pobreza em Portugal, e o sofrimento humano é algo a que temos que atender. Não é aceitável que vivamos numa sociedade e num país europeu com níveis de pobreza como Portugal tem, mas tudo isso se relaciona com um facto crucial, é que nos últimos 20 anos a nossa economia está estagnada. Nós estamos asfixiados do ponto de vista económico. E se olharmos para os indicadores europeus, o nosso PIB per capita está nestes 20 anos entre 30% a 40% inferior à média europeia. Não é o topo da Europa, é a média europeia. E, portanto, nós temos que definir um novo quadro que seja capaz de fazer crescer o PIB potencial do país e criar riqueza e fazer crescer de forma sustentável. Como? Mexendo nas alavancas. E é isso que eu defendo na visão estratégica, espero que se reflitam em todos os outros programas. E as alavancas são as competências, as qualificações. Repare que Portugal é um dos piores países da União Europeia em termos da percentagem da população que termina o ensino secundário, uma espécie de espada de Damocles que impende sobre o nosso desenvolvimento económico. Depois temos que apostar na capitalização das empresas, e aí o Banco de Fomento é vital, porque o Banco de Fomento, a meu ver, tem que interagir, tem que ser complementar com a banca comercial, mas também com os fundos de investimento, com as sociedades de capital de risco. E o papel do Banco de Investimento é, por um lado, olhar para o médio e longo prazo, olhar para os projetos estruturantes, ajudar as empresas que estão em situação difícil. Portanto, as empresas que tiveram que fechar por causa da pandemia, mas eram rentáveis, têm que ser ajudadas. Vejo o Banco de Fomento como uma espécie de propulsor da mudança do paradigma de financiamento das empresas. As nossas empresas financiam-se pela dívida, não é questão do Estado se substituir ao mercado, é o Estado, em combinação com o mercado, atuar nas alturas que são importantes, pelo menos para ajudar as empresas. Não me faz nenhum receio o Estado subscrever capital de empresas que estão em dificuldades mediante determinados planos e depois ter uma estratégia de retirada, e nessa estratégia de retirada as empresas terem acesso ao capital e aumentarem os seus capitais próprios. E, portanto, a capitalização das empresas é crucial. E o terceiro ponto é o ecossistema de inovação. Nós temos investimento que tem sido feito no sistema científico e tecnológico. Chegamos a 4% do PIB em 2019, é pouco. Temos de chegar a 3% ou mais até 2030, mas atenção, em 2019, quando começa a olhar, há 4 mil PMEs em Portugal que reportaram investimentos em inovação e desenvolvimento tecnológico. Eu lembro-me, no fim dos anos 90, no Instituto Superior Técnico, a falar com os meus colegas, a gente dizia, no dia em que o país tiver 1000 empresas que apostam em inovação, e nós já temos 4 mil, temos que cartografar essas empresas, atrair investimento externo e pôr o sistema a funcionar. Eu acho que não dá garantias o modelo de governance. O que eu defendo é uma mudança do modelo de governance e, portanto, no documento da visão estratégica eu tinha isso plasmado, e todas as conversas com o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Presidente da República têm transmitido isso.
nós temos que mudar o governo. Somos um país que executa por ano cerca de 2.500 a 3.000 milhões de euros, o máximo. Nós vamos ter, como diz o João, mais do dobro em cada ano. E, portanto, se nós continuarmos com o modelo anterior, que é às vezes lento nas decisões, que tem a burocracia administrativa, que tem todos os procedimentos, que tem uma relação muito lenta com as empresas e com a resposta às empresas, nós não vamos chegar lá. Portanto, nós precisamos de um modelo de governance que funcione de cima para baixo, mas também de baixo para cima. E o que eu defendo para mudar o país é que o país tem que ter no continente 5 grandes planos de desenvolvimento regional, negociados com essa unidade central. Eu chamei-lhe um centro de competências na dependência do Sr. Primeiro-Ministro, é a minha proposta que está no documento de visão estratégica, unindo o melhor que há na administração pública, criando uma espécie de loja do cidadão para as empresas, uma única interface do Estado com todas as empresas e falar com as associações empresariais, com todo o universo empresarial, para ver exatamente como é que estes fundos podem ser desenvolvidos no sentido de transformar também as empresas, não só com a digitalização, a mudança dos próprios processos industriais, o uso dos dados, a economia da informação, isso é tudo absolutamente vital. Mas para este modelo funcionar, nós temos que ter não só as CCDRs, temos que ter as associações empresariais, temos que ter as universidades e os politécnicos envolvidos. Nós tivemos 5 grandes planos de desenvolvimento regional, evidentemente com uma visão central, mas depois a execução ser descentralizada, vamos mudar muita coisa. E depois é os Açores e a Madeira que também têm que ter os seus planos. Nós temos um Estado provavelmente que funciona muito centralizado, uma administração pública que sofre muito de burocracia, que está orientada para parceiros, que é muito reativa, e na reforma, por exemplo, do Código Administrativo de 2015 já está mencionado que quando há vários organismos de administração pública que são solicitados, eles têm que emitir uma decisão. E isso ainda não está operacionalizado no dia a dia. E depois fala com os empresários, e os empresários que o tempo que as coisas demoram, a lentidão que existe e a falta de medidas no terreno. E eu penso que isso só se pode ultrapassar se houver um novo paradigma mental, houver um centro de competências, uma estrutura de missão ou o que seja, mas depois haver a ligação àqueles setores fundamentais que fazem funcionar o país. As empresas, as associações empresariais, o sistema de inovação, o sistema tecnológico e científico. Eu acho que a participação nunca é suficiente e, portanto, nós também é um ato de reflexão que temos que fazer enquanto país e enquanto sociedade, que é como combinar a democracia representativa com a democracia participativa. E isso, em termos da democracia participativa, a minha experiência aí, desde a preparação do documento da visão estratégica, tem sido muito, muito interessante, porque há muitas plataformas de cidadãos ao longo do país que se mobilizam. E, portanto, o documento da visão estratégica teve mais de 1.150 contributos de cidadãos, de empresas. É pouco. Gostaria que tivesse muito mais, mas temos que criar condições para também favorecer as modalidades de participação dos cidadãos. O Plano de Recuperação e Resiliência já teve mais de 2.000 participações. É pouco, mas pode-se redesenhar a partir daqui como ter mais participação. O que eu noto em todo o país, e portanto eu tenho falado desde Viana do Castelo com sessões extremamente interessantes, Porto, Braga, Viseu, Bragança, o Beja e Évora e as regiões autónomas, muita gente que está interessada, que discute, que tem ideias. Leiria, que também foi uma sessão extraordinariamente interessante, e as pessoas querem participar, os cidadãos estão mobilizados. Nós não temos, depois ao nível das políticas públicas e ao nível da arquitetura política, não temos os mecanismos para promover essa participação. E repare, estamos a falar da Revolução 4.0. A Revolução 4.0 é sobretudo uma revolução tecnológica, é científica, é do conhecimento. E nós, a nível político, não temos o mesmo grau de inovação. Nós precisamos de inovar na política, desenvolver modelos, de reorganizar o próprio espaço público e de promover a cooperação entre as pessoas. E depois isso tem a ver com um grave defeito que eu penso que o país tem. Que nós somos um país que tem muitos eus e pouco nós. Falamos muito pouco uns com os outros, trabalhamos pouco em cooperação. E é por isso que todas as plataformas de cooperação, da agregação das empresas, agregação dos cidadãos, se houver sinais muito fortes ao nível da inovação política e conceptual, podem ser fundamentais. Olha, eu sou otimista em termos da vontade e pessimista em termos do intelecto.
e, portanto, o país tem muitas fragilidades. De 0 a 10, eu não passaria dos 3, 4.